Um absurdo. Jojo é vinculado ao movimento alemão do Adolfo Hipster. Quer dizer então que Jojo é um anime Quer dizer, será que Jojo compactua com as ideias dos bigodinhos alemães de 1945? Bom, recentemente tiveram algumas discussões a respeito disso, motivadas por causa do Stromheim, que é um dos personagens favoritos de toda a obra de Jojo. Então, será que Jojo, de alguma forma, tá fazendo uma apologia imoral a essa ideologia? Hoje a gente vai comentar a respeito dessa polêmica. Tudo isso começa com a segunda parte de Jojo, Battle Tendency. Nessa parte nós conhecemos um personagem um tanto quanto peculiar, o Capitão Stromheim, que é um soldado alemão. E óbvio que um soldado alemão durante a Segunda Guerra Mundial não deve ser um homem com grandes valores morais, certo? Bom, mas não é isso que Jojo passa durante os acontecimentos da parte 2 de Jojo. De início, nós vemos como Jojo tenta passar um sentimento de desprezo a respeito de Stromheim, já que a sua primeira aparição mostra ele matando dezenas de judeus para alimentar Santana, o homem que estava preso no pilar. Porém, esse homem do pilar acaba saindo do controle, e Stromheim pensou que poderia controlá-lo, e que de alguma forma ele seria útil para as forças militares alemãs, mas isso claramente não deu certo, e pouco a pouco, o Santana começou a ser uma ameaça, principalmente para a pátria alemã. A partir do momento que o Stromheim começa a encará-lo como uma ameaça, o próprio alemão deixa de ser encarado como tal, já que ele e os protagonistas, como Joseph e Speedwagon, percebem que há um inimigo maior em jogo. Tanto é que em questão de minutos, Joseph e Stromheim se unem para de alguma forma levar o Santana até o sol, porque essa era a forma mais garantida de derrotá-lo naquele momento. Em um certo ponto desse conflito, o homem do pilar Santana percebe que vai ser levado à luz do sol, então ele utiliza uma tática um tanto quanto extrema, porque anteriormente Stromheim havia decepado a própria perna, então para se proteger da luz do sol, ele entrou no corpo de Stromheim através da ferida na perna. Mas diferente do que esperávamos, Stromheim não se desesperou perante esse problema, pelo contrário, ele levou seu corpo até a luz do sol, segurando uma granada, planejando se explodir, assim expondo Santana ao sol, como estava dentro dos planos de Joseph. E é exatamente nesse ponto que as coisas mudam, porque ali, diante da ameaça a nível global, Joseph percebe que Stromheim, acima de tudo, é um homem apaixonado pela sua pátria. E eu acredito que seja esse ponto que a maioria das pessoas não consegue compreender. Mas não vamos entrar nessas partes agora, ainda tem outras coisas para analisar. Como eu disse, a partir desse ponto as coisas ficam bem diferentes. Stromheim deixa de ser encarado como um inimigo e aos poucos começa a surgir uma espécie de amizade entre ele e os demais. Isso acaba causando um incômodo nas pessoas, o que faz bastante sentido até, porque no episódio em que ele é apresentado, já o vemos fazendo uma chacina, e julgando pelo seu nível dentro do exército alemão, ele fez coisas muito piores que isso ao longo dos anos. Então, como os personagens de Jojo e até mesmo o público consegue de alguma forma simpatizar com o personagem? E não é só isso, afinal, Stromheim não é o único militar do exército alemão em Jojo que acaba possuindo uma simpatia entre os fãs. Existe um personagem que, apesar de não ser muito lembrado e nem costumam associá-lo ao exército alemão como deveriam, e que sempre que é mencionado de alguma forma entre o fandom de Jojo, é citado como um personagem com um final muito triste. Ele foi apresentado no 14º episódio de Battle Tendency, o Mark. Ele é quem leva Jojo e Caesar até a boca da verdade, onde estavam os principais Pillarmans. Mas talvez você esteja pensando que ele era apenas um soldado bucha. Talvez ele não tivesse feito tantas coisas ruins. Talvez ele seja igual aos militares brasileiros, que ganham 5 mil por mês para pintar muro. Mas não é bem assim, porque se ele foi capaz de levar 3 civis aleatórios, um deles sendo americano, para dentro de uma instalação secreta, ele com certeza tinha alguma influência. E para ter esse tipo de influência, ele precisa estar em um escalão mais alto no exército, o que significa que ele não era tão inocente assim. Mesmo assim, essa correlação do personagem nunca é feita. Na verdade, só lembram do fato de que ele planejava se casar assim que voltasse para casa, mas acabou sendo morto pelos Pillarmen de um jeito muito brutal. Então, mais uma vez, o fandom de Jojo estaria ignorando a ideologia assassina do personagem, levando em conta apenas o seu passado trágico, e se a gente for parar pra pensar, só existe um culpado pra isso: Araki, o autor de Jojo. Será que Hirohiko Araki, de alguma forma, estaria tentando influenciar a mente dos leitores a respeito desse tema? Será que ele estava tentando humanizar indevidamente personagens que já causaram um mal irreparável pra milhares de pessoas? Antes de responder isso, só assiste meu recado rapidinho. Tá difícil achar um app pra assistir seus animes, séries e filmes favoritos? Calma, eu tenho uma solução que vai trazer qualidade, conforto e muita variedade. Tudo isso na sua Smart TV e melhor ainda, na palma da sua mão. Eu tô falando do YouCine, um app incrível que tem uma quantidade infinita
infinita de animes, séries, filmes, até mesmo jogos de times de futebol do mundo todo, ao vivo e muito mais. Tem todas as partes de Jojo? Com certeza tem. Tem de tudo e todas as partes de Jojo tem até o live action de Jojo. No primeiro link da descrição vai estar o link da YouCine pra você baixar. Bom, sinceramente, da forma menos arrogante e mal educada possível, eu digo, quem pensa assim tem que ser muito burro. A ideia do Araki não é passar uma visão positiva a respeito do Stromheim, mas também não é pra passar uma visão negativa. Mas calma que eu vou explicar bem pra você. Quando o Stromheim deixa de ser encarado como uma ameaça, isso só acontece quando todos reconhecem a ameaça maior. E naquele momento, não existiam ideologias, não existia nada além de homens travestidos que saíram de um pilar e estão matando tudo que vem pela frente. Todos ali tinham um objetivo em comum, mesmo que com motivações diferentes. César queria uma vingança contra eles, que causaram a morte do seu pai. Joseph queria proteger as pessoas que ele amava, e Stromheim queria proteger a pátria. Inclusive, é exatamente isso que é falado por Joseph quando ele reconhece as virtudes do Stromheim. Ele não diz, você é uma boa pessoa, nós estávamos enganados. Ele diz justamente que, independente de você ser um merda, seu amor pela pátria é admirável. Aliás, isso é muito condizente com a própria obra de Jojo no geral. O que mais vemos em Jojo são personagens que fazem coisas desprezíveis e que de repente se tornam melhores amigos do protagonista. Eu preciso lembrar vocês que o Okuyasu teria matado o Koichi e o Josuke também sem pensar duas vezes, apenas para seguir as ordens do seu irmão. Eu preciso lembrar que o Rohan estava achando extremamente prazeroso matar o Koichi aos poucos para usar sua história em seus mangás, mas mesmo assim, cada uma dessas pessoas tinham qualidades e até um certo ponto, um objetivo em comum, que ficava acima de quaisquer desavenças. Aliás, todos os antagonistas da parte 4, em algum momento da obra são mostrados com menos desprezo do que deveriam. O Rohan quase matou o Koichi, e foi da forma mais psicopata e egoísta possível, e ele é apenas tratado como um maluco desequilibrado, não como um assassino em potencial. O usuário do Red Hot Chili Peppers, Akira Otoishi, matou o irmão do Okuyasu a sangue frio, e quase matou Joseph Joestar, mas quando ele aparece nos OVAs do Rohan, ele não parece alguém que sofreu as consequências dos seus atos, né? Eu não duvido nada que se o Kira tivesse se desculpado com os batutinhas de Morion em algum momento, eles teriam se tornado colegas ou apenas pessoas que convivem tranquilamente. E na parte 5, isso não é muito diferente não, hein? O Bruno Bocciarati quase matou o Giorno, justamente por ele ter matado o Luca Lacrimejante, que ele mesmo sabia que não era uma boa pessoa. Então, mesmo se o Giorno tivesse o matado, as chances dele ter uma boa justificativa para isso seriam extremamente plausíveis. Mas o Bruno não parecia muito interessado em ouvir a versão dele dos fatos, mas o que os uniu, afinal das contas, o interesse em comum de acabar com o tráfico de drogas para as crianças na Passione e desbancar o chefe. Lembrando que eu não tô de forma alguma comparando a gravidade das duas coisas, eu estou mostrando que todas elas seguem o mesmo princípio, de que no fundo há sempre um ser humano por trás das suas ações, um ser humano que de alguma forma tem o mesmo objetivo que você. E aliás, no caso do Stromheim, o contexto dessa aliança, mostrando que ela é apenas um método de urgência para a situação, fica bem nítida com algo que a gente fica sabendo no final da parte 2, porque depois da derrota do Kars, é mencionado que Stromheim nunca mais viu Joseph e quaisquer outros personagens do núcleo principal. Talvez Stromheim nem sequer soubesse que o Joseph sobreviveu, mas se havia uma espécie de amizade entre Stromheim e o grupo protagonista, porque eles nunca se encontraram depois disso. A Fundação Speedwagon tinha recursos de sobra para permitir um reencontro, então não havia necessidade do Stromheim morrer sozinho na guerra do Stalingrado. Pois é, isso acontece porque não há nenhum tipo de amizade verdadeira. Existe uma certa admiração pelas suas convicções, uma parceria e uma aliança temporária, mas nada além disso. Então o grande resumo é, Stromheim em nenhum momento é tratado como uma boa pessoa. Em nenhum momento o Araki tenta passar a ideia de que tá tudo bem confraternizar com bigodistas. O Stromheim, a partir do momento que os Pillarmen se tornam uma grande ameaça, se torna apenas um homem querendo proteger a sua pátria. E esse conceito foi abordado nas partes posteriores de Jojo, mas obviamente em proporções muito menores.